Boa noite, boa noite, boa noite. Nosso curso que está capengando, né? Desisto de fazer reposições na sexta. Desisto. Porque chega assim, muitas vezes parece que é só vocês, mas sou eu também. Ô Mariana, faz um favor para mim, você que está aqui, passa em frente à câmera, eu esqueci de pegar a giz. Você sabe onde é a minha armarinho aqui? Aqui, pega no meu armarinho, fazendo favor, que o meu giz é diferente. É porque eu compro, né? Eu não uso os de instituto. Não é que alguém me dá alguma coisa, porque eu sou o cara. Será, Mariana? Ah, não. Nossa, Matheus, você deu informação completa. Cara, eu tô me matando por dentro aqui. Eu falei, caramba, cara, mas 220? Eu paguei 440. Então, 200 ou 220 você cobrar do HD de 400? 200 HD de 440, mais 120 formatação. 320. Paguei 440, é 120. É grana. É grana. Às vezes dá pra você colocar um tempo. Você colocou em Aí ficaria bem mais rápido? Não vai mudar de Velocidade, não? Obrigado. A minha caixinha aqui serve para contestar a minha masculinidade. Então vamos lá. Então vamos, para quem, se é que existe alguém que está acompanhando esse curso pelo YouTube, porque normalmente dá 40, 42 visualizações, vou avisar para vocês irem rodando no curso de Eletromag 1, na outra playlist. Vocês também, sempre dê uma olhada lá na outra playlist. Por quê? Porque as aulas lá são mais lentas. Elas são mais devagar, porque assim, eu tenho 2 disciplinas lá para tratar todo o conteúdo de uma aqui. Então lá, enquanto tiver pelo menos a parte de eletricidade, lá acompanha lá. Até é preferível você assistirem a aula de lá do que daqui. A não sei que a daqui depois, por alguma coisa mais rápida. Certo? Então vou fazer uma revisão daquilo que eu pedi para vocês darem, já assistirem. Ficou como combinado. Que é a questão do campo elétrico. O que é o campo elétrico? A gente passou a entender as coisas da seguinte forma. Você tem a interação entre cargas elétricas. Vou colocar aqui. Essa interação entre cargas elétricas a gente está chamando de força elétrica, tá? Então, e eu estou entendendo, por exemplo, a interação entre uma distribuição de cargas. Já vamos direto. Temos aqui uma distribuição contínua de cargas, e aqui eu tenho uma carga teste. Carga teste, e aqui uma distribuição contínua de cargas, carga aqui. Tá? A carga Q, que é a distribuição contínua, a gente chama de carga-fonte. Eles são localizados por vetores que a gente convencionou colocar uma linha. E a carga-teste, que é aquela que eu estou querendo saber o valor da força elétrica, a gente convencionou falar que ela indexá-la com o vetor R. Tá? Então, como que a gente estava interpretando? A gente interpreta que essa daqui está fixa no espaço, e eu vou alterar a posição dessa daqui e analisar o que acontece com a força que ela vai recebendo, a depender da posição R que ela está. Por conta de depender da posição L que ela está, a gente escreve a força elétrica como sendo dependente de R. Certo? E como que eu calculo a força elétrica? Nada mais que a lei de Coulomb. Tá? E aí eu vou colocar alguns detalhes que eu ainda não discuti nem com o pessoal lá. O que diz a lei de Coulomb? A lei de Coulomb mais princípio de superposição. Lei de Coulomb. A força é diretamente proporcional ao produto das cargas. Então tem uma constante, tem a carga teste, só que tem um monte de carga fonte. Certo? Que eu tenho que contabilizar todas essas cargas fontes.
Eu contabilizo todas essas fontes através de uma integral. O tipo de integral vai depender da maneira com a qual estou considerando essa distribuição. Linha, superfície ou volume. Então, vou colocar aqui um L, S, um V. Então, vamos lá. KQ. Então, aqui, interação entre as duas cargas. Certo? E aí tem que entrar, o que está faltando? O inverso do quadrado da distância. O inverso do quadrado da distância, eu coloco ele aqui. Ó, módulo de R menos R' ao quadrado. Tá ali, inverso do quadrado da distância. Entretanto, tem uma coisa que está faltando. A direção e o sentido. O que a gente sabe? Que a força elétrica ela está direcionada ao longo da linha que une as duas cargas. E a linha que une as duas cargas é o vetor R menos R'. Ó, a Mariana está querendo formar esse ano, hein? Perfeito, Mariana, perfeito. Tá? Então, para contabilizar esse, que eu só preciso da direção e sentido do vetor R menos R', eu coloco um versor. Então, eu coloco esse versor como? Pego o vetor, divido pelo módulo, aqui vai virar R ao cubo. Pronto. Essa é a equação da força elétrica. Só que presta atenção que tem um detalhe aí. Essa equação da força elétrica entre uma distribuição contínua de carga e uma carga pontual. Vocês estão achando tudo normal? E se fosse uma distribuição contínua com outra distribuição contínua? Entenderam? Você teria que contabilizar. Só que presta atenção que se eu faço isso, não faz sentido eu falar na força elétrica na posição R. Porque a única coisa que eu consigo localizar numa posição fixa é uma coisa positiva. Tá ok? Então, talvez até por conta disso, a gente passa a entender as coisas da seguinte forma. A gente passa a entender o seguinte, olha, cara, e se eu passar a entender, eu vou falar rápido, vai tirando as dúvidas, tá certo? Se eu precisar, se eu perder todo o tempo só tendo que explicar campo elétrico, não tem problema. Eu quero chegar em um exercício hoje. Tá? Tanto que essa primeira parte da aula vai ser curtinha, que a hora que eu voltar é uma parte que eu não posso parar. Tá bom? O que acontece? Eu vou entender, presta atenção, eu vou entender. Muitas vezes a gente fala que é uma coisa, é uma coisa concreta, física. Não, isso é uma abstração. Eu vou entender que uma carga-fonte, o simples fato dela existir, ela causa uma perturbação no espaço. Mas quem é que é capaz de sentir essa perturbação no espaço? Outra carga. Então, quem é capaz de sentir a perturbação no espaço são as cargas testes. Não, na verdade, não precisa ser carga teste. Qualquer carga. Essa perturbação no espaço causada por uma carga-fonte, a gente chama de campo elétrico. Então, o que é um campo elétrico? Perturbação no espaço causado pela presença de carga elétrica. Tá? Lá eu ainda dou o exemplo. A luz acaba sendo o mesmo, tá? A luz é uma perturbação no espaço. Mas quem é que percebe essa perturbação no espaço? Só quem tem visão. Tá? Então, acho que os exemplos lá ficaram bem legais. No material que eu coloquei, está tudo muito mais explicado também. Não sei se vocês chegaram a pegar para ler. Tá? Pegue para ler, viu, Mariana? O material. E aí, eu passo a querer entender não a força elétrica, mas eu passo a querer entender o campo elétrico. Tá? Então, eu defino o campo elétrico, presta atenção. Eu defino o campo elétrico como sendo a perturbação no espaço causada pela presença de uma carga elétrica. Tudo bem? Matematicamente, o que vai ficar aparecendo? Ó, a hora que eu vou colocar a equação do campo elétrico,
também vou calcular o campo elétrico na posição R, é igualzinho, só que sem a carga teste. Tudo bem? Então, é que tem muito detalhe que, assim, professores ou pessoas mais apressadas, ou que gostam de simplesmente de aplicar mais, e nesse ponto eu não estou falando com críticas, estou falando que é só características, vão dizer que eu estou tratando com demorando muito a coisa que é muito rápido. Só que eu acho que, eu realmente não acho que isso é simples. Eu acho que tem uma abstração muito interessante a ser tomada aqui. R' ao cubo, R menos R' dq. Tá? Matematicamente, a única coisa que parece que você fez é que você fez o quê? Você pegou a força elétrica e dividiu pela carga. Na realidade, quando você olha as duas matematicamente, você juntando as duas, você percebe claramente isso daqui, ó, que a força elétrica num ponto R, sofrida por uma carga teste, nada mais é que o produto da carga teste pelo campo elétrico naquele ponto. De acordo? A impressão que você tem é essa. Por que eu falo impressão que isso daqui não é 100% verdade? De novo, quem é que é capaz de sentir que existe um campo elétrico? Outra carga. Só que outra carga, ela por si só, ela também cria um campo elétrico. Entendeu? Então, a hora que ela vai... eu não sei se é nesse vídeo que eu tenho o exemplo do termômetro. Então, aqui eu vou trocar o exemplo para não repetir. Eu vou dar um exemplo de quando você quer medir. Vocês já fizeram eletricidade, né? Imagine, não lembram? Não, a gente não tem eletricidade. Se tiver eletro 1. Tá. Não, mas não tem. Vocês não viram nada de eletricidade ao longo da vida de vocês? Lembra de resistência? Tá, o básico. Tá. Então aqui o que acontece? Ó, vamos imaginar que tem uma corrente passando aqui. Vamos imaginar que tem uma corrente passando aqui. Aqui está a resistência. Certo? Aquela corrente, ela só está passando porque existe uma diferença de potencial aplicada ao resistor. Entenda a diferença de potencial? Se alguém empurrou, alguém forneceu energia. E essa diferença, isso segue a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Ou seja, quanto maior a resistência, o que acontece? Mantém uma diferença de potencial. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Agora, imagine que eu queira medir essa corrente. Se eu quero medir essa corrente, o que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar um aparelho que mede corrente. O aparelho que mede corrente se chama amperímetro. Então, eu coloco um amperímetro aqui em série. E aí a minha cabeça é o seguinte, olha, esse amperímetro vai conseguir medir a corrente, porque a corrente que passar aqui vai passar aqui. Só que tem um detalhe. O amperímetro não é perfeito. Ele tem uma resistência interna. Então, o que vai acontecer? A resistência interna vai interferir, fazendo com que a resistência do circuito aconteça o quê? Aumente. Mas se a resistência do circuito aumentar, o que vai acontecer com a corrente? Vai diminuir. Então, o amperímetro, ele, na realidade, ele não vai medir a corrente que estava aqui antes dele ser colocado. Se aqui tinha uma corrente de 2 amperes, quando eu colocar um amperímetro, o que eu posso garantir da corrente que ele vai medir? É menor. Certo? Esse é o exemplo clássico, né? Que o que está acontecendo? O instrumento de medida está alterando aquilo que é para ser medido. Entenderam? Tudo bem? O fato de você medir já altera aquilo que você queria medir. Isso é muito mais forte em mecânica quântica. Aqui nem tanto, porque aqui como é que eu posso controlar? Eu tento fazer um amperímetro de modo que a resistência interna seja pequena. Bem pequena. Certo? Quanto menor a resistência, mais próximo. Então, assim, eu ainda tenho maneiras
em que o erro vai ser muito pequeno. Na quântica já não tem isso. Entenderam? Lá eu dei o exemplo do termômetro, né? E como que a gente resolve isso? Pegando um termômetro bem pequeno, com capacidade térmica bem baixa. Certo? Ah. Mais pra frente, quando o senhor fala de linha de câmbio na frente, o senhor falou que ele é o gradiente. E aí, esse gradiente é o gradiente de potencial elétrico. Não tem problema. Aquilo lá, eu acho que até na aula eu falo, ó, só estou dando um spoiler do que vai vir para frente. Por quê? Porque eu estou fazendo a disciplina de circuitos elétricos junto com eles. A turma que eu estou dando aula, eu estou fazendo a disciplina de circuitos. E a todo tempo aparece potencial elétrico, potencial elétrico, potencial elétrico. Então eu já estou tentando fazer ganchos. Tudo bem? Então, não se preocupe. Então, o que acontece? Você tem aqui um campo elétrico. Certo? Gente, de novo, essas linhas de campo, elas são abstrações. E você vê a abstração para um cara que não entendia matemática, que é o Faraday. Que jeito que interpreta essa linha de campo? Essa linha de campo, ela dá a direção e o sentido da força elétrica, caso eu colocasse uma carguinha teste ali. Tudo bem? Só que a carguinha teste tem que ser o quê? Muito, muito pequena. E aí lá eu ainda faço a pergunta. Imagine que nesse ponto, não sei como alguém mediu, que alguém teria que ter medido. Tá? Eu tenho um campo de 10 newtons por coulomb. Se eu for tentar interpretar aquilo, o que significa? Se eu colocar uma carga de 1 coulomb, ela recebe uma força de 10 newtons. Só que se eu chego aqui e realmente coloco uma carga de 1 coulomb, qual é a força que ela recebe? Não é 10 newtons. Porque a carga de 1 coulomb é grande. E aí eu ponho uma carga de 1 coulomb aqui, ela vai interagir, ela vai distorcer esse campo. E aí eu não consigo fazer a previsão de quanto que é a força que ela vai receber. Mas se eu colocar uma carga de 1 nanocoulomb, opa! Aí eu posso desprezar os efeitos dessa carga, como eu desprezo os efeitos do termômetro. Por isso que muitas vezes que aparece nos exercícios, que aparece nessas coisas, aparece carga de micro, de nano, tudo bem? É interessante que o professor do ensino médio, muitas vezes, ele acaba esquecendo disso, ou então achando que não é importante. Cara, se eu tenho um campo de 10 newtons por coulomb, coloco a carga de 1 coulomb, ela não vai sofrer uma força de 10 newtons. Não dá. É a mesma coisa. Quanto que é o campo gravitacional aqui na Terra? Próximo à superfície da Terra? Quanto? Não. O valor mais próximo, mais fácil. 10 o quê? Quase. Tá certo, só que no contexto de campo, não. Porque o que eu entendo um campo? Campo é um local onde pode ter força. Tanto que na unidade de campo tem força. Olha só a unidade de campo elétrico. Local onde pode ocorrer força elétrica. Quem é que sente força elétrica? Carga. Então é legal que na unidade de campo tem unidade de força e unidade de carga. Newton por coulomb. Então, campo gravitacional. Quem é que sente campo gravitacional? Massa. Então é legal que na unidade do campo gravitacional tem o quê? Força e massa. Então o campo gravitacional terrestre, 10 newtons por quilograma. Se você abrir as unidades, Mariana, vai cair metro por segundo ao quadrado. Tá? Mas é melhor eu entender como 10 newtons por quilograma. Agora, então, peraí, vamos lá. O campo gravitacional terrestre é 10 newtons por quilograma. Significa que uma pessoa de 1 quilograma recebe uma força de quanto? Não, é 10 newtons. Porque 1 quilograma, esse que é o detalhe que vocês não percebem. 1 quilograma é uma massa muito, muito, muito pequena. Certo? É uma massa muito, 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 muito pequena. Certo? Agora, coloca o planeta Marte aqui, ele vai receber uma força só de... O campo... Não, ele vai torcer completamente o campo. E da onde que está essa diferença? A constante elétrica no sistema internacional, ela vale isso aqui, ó. 9 × 10⁹.
a constante gravitacional, ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, olha só, uma carga de 1 coulomb vai multiplicar aqui o 9 vezes 10 a 9. Certo? Traduzindo, porque no campo, olha aqui. Uma carga de 1 coulomb vai ser 9 vezes 10 a 9 vezes 1. Cara, tá grande. Uma massa de 1 kg. 6,66 vezes 10 a menos... vamos pegar melhor, uma carga de 100 kg. Ainda vai dar dando 10 a menos 9. Ainda é pouco para distorcer aquele campo. Entenderam? Certo? Uma discussãozinha legal, né, cara? Discussãozinha legal. Normalmente não temos... normalmente essas discussões devem ser feitas no curso de Eletro 1. Só que também por conta do conteúdo ser muito puxado, às vezes não dá tempo. Tudo bem? Estamos juntos? Tá aqui? Então tá bom. Tem alguma dúvida sobre campo? Não? Chegaram a assistir alguma aula sobre coordenadas esféricas? Então vou fazer o seguinte. Falei que essa primeira parte ia ser mais curta, só que ela não vai ser tão curta quanto eu imaginava. Eu vou falar sobre coordenadas esféricas, porque o exercício que nós vamos resolver será em coordenadas esféricas. Tá bom? E aí, intervalo, vocês vão sair pro recreio? Porque aí a gente faz um intervalinho mais curto, porque eu acho que não dá tempo de eu acabar o exercício em 2 horas. Eu acho que eu já fiz esse exercício em mecânica clássica, mas refazê-lo aí. Certo? Vamos lá. Vamos fazer uma pausa. Vamos falar de coordenadas esféricas. Coordenadas. Bom, o que é um sistema de coordenadas? Para que servem as coordenadas? Pronto, adorei a fala. Para me permitir localização. E aí, dentro desse contexto, se eu falo que eu tenho um sistema tridimensional, significa o quê? Que para eu localizar um corpo, eu preciso de 3 valores. Por isso que é tridimensional. Tá certo? Presta atenção que eu falei 3 valores. Eu não falei 3 valores do quê? Por exemplo, um navio perdido no meio do mar. Quantos números você precisa para localizá-lo? 2. Quais são esses 2 números? Latitude e longitude, que são 2 ângulos. Existe uma referência. Isso significa que a superfície da Terra é bidimensional. Mas eu não estou falando que a Terra é plana, hein? A superfície da Terra é bidimensional. Ok? Tudo bem? Não tem, a não ser que o navio afunde. Tanto que quando o navio afunda, já era. Porque aí você já não é só 2. Você precisaria de uma terceira. Latitude, longitude, profundidade. Você precisaria de 2 ângulos e uma distância. Certo? Então tá bom. O sistema de coordenadas que nós estamos mais acostumados é o sistema de coordenadas cartesiano. Vou fazer um desenho aqui do sistema cartesiano para vocês. Tá? Não, na realidade, não é um sistema de coordenadas cartesiano. A gente está acostumado com representação no sistema cartesiano, mas não é um sistema de coordenadas. O que eu quis dizer, eu falei errado, vocês estão mais acostumados com o sistema de coordenadas retangulares. Certo? Porque tudo, seja coordenadas cilíndricas, esféricas, nós vamos utilizar o cartesiano. O que é o cartesiano? Ele é um referencial com 3 eixos. E esses 3 eixos são mutuamente perpendiculares entre si. X, Y, Z. Tá certo? Presta atenção que eu coloquei o X aqui, poderia ter colocado o X em outro lugar, o Y em outro lugar. Só que tem que ter uma regra, tá? Porque essa é o que a gente chama de uma base ortonormal,
ortogonal, porque cada um dos eixos faz 90 graus com os outros dois, e ela é orientada. O que ela é orientada? O produto vetorial xy tem que dar z. O produto vetorial xyz tem que dar x. E o produto vetorial zx tem que dar y. Tudo bem? Certo? Na hora de fazer o desenho tem que estar ligado com isso. E o que é o sistema de coordenadas retangulares? O sistema de coordenadas retangulares é o seguinte, olha, eu vou localizar um ponto através de 3 distâncias. Então, temos um ponto aqui. Temos esse ponto aqui. O que eu vou fazer? Para ficar mais bonito o desenho. Primeira coisa, o que eu faço? Eu projeto esse ponto no plano XY. Projeto esse ponto no plano XY. Bom, isso daqui vai me dar a minha primeira coordenada. Primeiro não, eu vou colocá-la como terceira, mas me dá uma das minhas distâncias. Então a primeira distância é a distância que o ponto está ao plano XY. Tudo bem? Aqui, vamos fazer o seguinte. Parede, eixo X. Deixa eu virar a câmera aqui, para quem está me vendo. Ó, que legal que ficou agora. Parede, eixo X. Lousa, eixo Y. Altura, eixo Z. Está aqui o ponto. Esse ponto está a uma distância do chão. O chão é o plano XY. É uma distância. Tudo bem? Vou até deixar a lousa aqui. Essa distância, eu vejo ela aqui, ó. Não sei se o desenho está bonito, mas... sem falsa modéstia, mas eu acho que isso está bonito, hein? Quem não entender com esse desenho, não entende com nada. Já pode trancar o curso. Certo? Tudo bem? Deixa eu melhorar aqui meu eixo X, porque eu sei que está bonito, mas... vamos deixar mais bonito ainda, né? Não que vocês mereçam, mas... X. Está aqui, prontinho. Certo? Agora sim, a primeira distância que se tem é a distância do ponto ao plano ZY. Aqui de novo o ponto. Eu calculei a distância dele ao chão. Agora eu quero calcular a distância dele à lousa. Certo? Então, a distância dele ao plano ZY, basta eu projetar e olhar aqui, ó. Opa, eu acho que eu mostrei errado, né? Não, mostrei certo. Certo? Não, mostrei. Eu estou desenhando errado. A distância dele à lousa é aqui, né? É esse cara aqui, ó. Perdão. Essa é a distância dele à lousa, que vai dar essa coordenada aqui, que é a coordenada X. Por último, não menos importante, vai ser a distância do ponto à janela, que eu desenhei ali a coordenada Y. Tudo bem? Ok? Então está ali o meu sistema de coordenadas retangulares. Tem aqui o meu sistema de coordenadas retangulares. No sistema de coordenadas retangulares dá para a gente ver uma coisa legal. Eu quero fazer 3 desenhos. Me diz, por exemplo, partindo desse ponto, se eu quiser fazer com que a coordenada X aumente, para onde eu devo ir? Para cá. Esse dá o sentido de crescimento da coordenada X. É o vetor X chapéu. Que aqui é eletromagno, nós estamos chamando de I. Sabe por que o vetor é chamado de IJK? Tem a ver com o número complexo. Porque o I não é a coordenada, o I quadrado é menos 1, no número complexo. Teve um cara que imaginou isso se eu tivesse um número complexo de 3 dimensões. Que nome que eu daria? IJK para as outras dimensões complexas. Entendeu? Então tá.
Da mesma forma, se eu quiser que a coordenada y cresça, eu tenho que ir para cá, que é o j, que são os quaternions, e para cá, o k. Tudo bem? Mais uma perguntinha que eu teria para vocês. Pega esse ponto aqui. Esse ponto tem a coordenada x, y, z. Se eu tentasse desenhar todos os pontos que têm a mesma coordenada x, que figura que eu teria? Por exemplo, esse ponto aqui tem a mesma coordenada x que esse? Se eu projetar ele, tudo bem? Mas um ponto que está aqui embaixo tem a mesma coordenada x que ele. Esse ponto aqui tem a mesma coordenada x que ele. Certo? Que figura que eu tenho se eu desenhar todos os pontos têm a mesma coordenada x? Ou melhor, que figura que eu tenho se eu desenhar todos os pontos que têm a mesma coordenada y? Acho que está mais fácil. Acho que está mais fácil de eu visualizar. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Olha aqui, Mariana. Vê se você concorda comigo que todo mundo nessa parede, nesse plano, né? Todo mundo nesse plano vai ter a mesma coordenada y. Consegue enxergar? Que aquele plano é um plano que é paralelo ao plano XZ. Da mesma forma, se eu quiser desenhar todo mundo que vai ter a mesma coordenada Z, olha aqui, ó. Essa tampa aqui, ó. Essa tampa, ou seja, um plano paralelo ao plano XY, eu desenho todo mundo que tem a mesma coordenada Z. E aqui eu desenho todo mundo que tem a coordenada X. Não vou fazer esse desenho. Então, quando você coloca um novo sistema de coordenadas, você tem que entender o significado de cada coordenada. Aqui, cada coordenada significa distância. Distância é um plano. A coordenada X é a distância ao plano XZ, ao plano YZ. Coordenada Y, distância ao plano XZ. Coordenada Z, distância ao plano XY. Outra coisa é, tá, e se eu desenhar todas as figuras que têm as mesmas coordenadas? Figura que eu tenho. Aqui eu vou ter 3 planos. Por isso que se chama coordenadas retangulares. Show? E como é que é um vetor que localiza o ponto em coordenadas retangulares? Cara, em coordenadas retangulares, esse vetor vai ser x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Tranquilo? Fácil? Muito fácil? Vamos para o próximo. Agora vamos, enfim, falar das coordenadas esféricas. Certo? Vamos falar das coordenadas esféricas. Tá em espaço. De novo, eu vou desenhar um sistema de referências. X, Z, Y. A Cat agora vai assistir essa aula numa tensão. Será? Ó, agora eu vou fazer diferente, tá? Eu vou explicando cada coordenada, e aí eu já quero tanto o vetor que indica para onde as coordenadas crescem, como o desenho que eu teria, a figura geométrica que eu obtenho, se eu manter uma coordenada fixa. Presta atenção que como eu estou num sistema tridimensional, se eu manter uma coordenada fixa, quantas coordenadas vão variar? 2. Então, a figura geométrica que eu obtenho quando eu mantenho uma coordenada fixa, obrigatoriamente é uma figura bidimensional. Obrigatoriamente é uma superfície. Tamo junto?
Tudo bem? Então a gente vai fazer o seguinte. Tem um ponto aqui. Vou pegar, quando continuar pegando pontinho rosa. A primeira coordenada vai ser uma coordenada de distância. Bom, se eu tenho que falar distância, distância de quem a quem? Distância desse ponto à origem. Certo? A distância desse ponto à origem, eu chamo isso de coordenada radial. Então, R. Ah, uma coisa que eu esqueci aqui, ó. Aqui tanto x quanto y quanto z podem assumir qualquer valor real. Então eles podem assumir qualquer valor, desde menos infinito a mais infinito. Certo? Aí você pode falar, mas você não falou que ali é a distância? Eu esqueci de falar, uma distância orientada. Se tiver para lá, tudo bem? Agora, o R está ali. Se o R é a distância do ponto à origem, quais valores que o R pode assumir? Vou perguntar de outra forma. Não. R é distância. A primeira coordenada é uma coordenada de distância. Aí o que seria um R menos infinito, então? Se ele é a distância do ponto à origem. Então ele não pode ser negativo. Não, o zero ele está aqui. Se eu falar que o zero ele está aqui. Não, fala. Como que você vai até o infinito com o menor número? Não entendi. Não, então você está tendendo a zero, você não está tendendo a infinito. Ah, sim, você pode pegar o R e ir longe. Isso, você pode ir longe. Então o R, ele está do zero ao mais infinito. Tudo bem? Para onde que o R cresce? Depende. Por exemplo, se eu pegar esse ponto e vier para cá, aumentou o R? Não. Certo? Se eu pegar esse ponto e vier para cá, aumentou o R? Não. Para onde que o R cresce? Então, para cá está o vetor R chapéu. Certo? O que eu quero que vocês percebam? Que o vetor R chapéu, ele varia de ponto a ponto. Diferente do X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. Porque se o ponto tivesse aqui, para onde que o R ia crescer? Tudo bem? Ou seja, esse é um vetor que ele é variável. O que é um negócio que complica. Por que ele complica? Na hora de eu resolver as integrais, ele é variável. Então ele está dentro da integral. O I, J, K, a gente não percebeu, mas a gente estava tirando ele das integrais o tempo todo. Acompanharam? Outra pergunta. Que figura geométrica que eu tenho se o R for constante? Junta todos os pontos que têm o mesmo valor de R. Que figura geométrica que eu tenho? Vocês estão demorando demais. Que figura geométrica que eu tenho se eu manter o R constante? Qual que é o significado de R? Não, qual que é o significado da coordenada R? Distância de quem a quem? Do ponto à origem. Pega todos os pontos que têm a mesma coordenada R. Ou seja, pega todos os pontos que equidistam da origem. Que figura geométrica você tem com todos os pontos que equidistam de um mesmo ponto? Faz um ponto no caderno. Faz um segundo ponto.
Não, não tão perto, Mariana. Tá. Desenha outro ponto que tem a mesma distância que o primeiro. Ele está a mesma distância? Marcou o ponto A, marca o ponto B. Viu a distância do ponto A ao ponto B? Faz o seguinte, Mariana, vai ali na lousa que está quadriculado, fica mais fácil. Vai lá. Vamos, vocês. A visualização geométrica de vocês ainda não está boa. Marca um ponto. Pronto, marca outro ponto. Tá. Esse é o primeiro, né? Isso, ó. Marca agora um ponto que está a mesma distância que esse segundo do A. Esse, ele está a que distância do A? Então, acha outro ponto que esteja 2 quadradinhos do A. Outro. Como que você faria? Como que vocês fariam? Não tem nenhum objeto que você pode usar, que você garante que os pontos vão estar a mesma distância? Não, mas que objeto você usaria? Um compasso, né? Ou você faz isso aqui, ó. Põe teu dedo aqui. Que figura que você vai ter? Não. Porque você está falando de coisa bidimensional. Então, é ainda bidimensional. Nós estamos em 3 dimensões. Uma esfera. Qual que é o nome das coordenadas? Tem um motivo, né? Certo? É que eu não vou desenhar ali, mas se eu manter o R constante, eu vou ter uma esfera. Certo? Então, agora, fechou? Segunda coordenada. Aqui não tem bem uma ordem. A segunda coordenada vai ser um ângulo. O ângulo entre o eixo Z e o raio vetor. O que é raio vetor? É o vetor que sai daqui e localiza o ponto. Tudo bem? É esse ângulo aqui, ó. Chamar esse ângulo de φ. Esse ângulo eu vou chamar de ângulo polar. Por que ângulo polar? Porque ele que vai dizer que polo que eu tô. Por exemplo, se o φ for 0, onde é que eu tô? Se o φ for 0, onde eu tô? Esse ponto. Diminui. O φ igual a 0, onde ele está? Ele está aqui. Não, se o φ for 0, não faz sentido. Se o φ for 0, ele está 90 graus. Onde ele está? No ponto Z. Positivo ou negativo? Positivo. Polo norte. Se eu quiser jogar esse para o polo sul. Não, quanto que é o φ que faz ele estar no polo sul? Quanto? Em radianos? Π. Certo? Se o ângulo polar for π, ele está no polo sul. Consegue ver isso? Não consegue ver, Mariana? Se o φ for π sobre 2, onde é que está esse ponto? Hã? Quem é o ângulo φ? Ó, olha o ângulo φ. Ó. Ele nasce aqui, ó, ele é nesse sentido. Ó, ele é naquele sentido ali, Mariana. Se o φ for π sobre 2, onde é que está o ponto? No y ou no plano xy? É que você não está conseguindo ver, que ele está saindo. Ele está no equador. Certo? Então, o φ, eu vou estabelecer que o φ, ele está no intervalo 0 a π. Certo? Para onde que ele cresce? Eu estou nesse ponto aqui. Para onde eu devo ir de modo a aumentar o valor de φ? Para cá, ó. Chapéu. Certo? Lembra, tem que ser ortonormal, né? Tem que fazer 90 graus. Outra pergunta. Se eu mantiver o φ constante, que figura geométrica que eu tenho?
Uma esfera? Esse ponto tem esse φ. E esse ponto aqui? Tem o mesmo φ. Não me parece ser uma esfera. Esse ponto. Tem o mesmo? Que outros pontos vão ter o mesmo φ? Pensa. Pensa que eu vou tentar ajudar vocês. Vai pensando. Hoje tem um lanche gostoso. Não visualizou ainda? Um cone. Olha aqui. Aqui está o eixo Z. Aqui está o raio vetor. Todos os pontos que eu colocar aqui vai ter o mesmo φ, não vai? Eu vou rodando. Mudou o φ? Então, que figura geométrica eu tenho? Um cone. Tudo bem? Certo? Bom, então, agora se eu fixar o R e fixar o φ, ao mesmo tempo, que figura que eu tenho? Se eu fixar o R, eu tenho uma esfera. Se eu fixar o φ, eu tenho um cone. Ó. Fixei o R. Se eu fixar o R, eu tenho uma esfera. Se eu fixar o φ, eu tenho um cone. Se eu fixar os dois, eu vou ter essa circunferência aqui, ó. Porque se eu fixei duas, só tem uma que é variável. Então eu vou ter que ter uma linha. Certo? E aí me motiva a terceira. A terceira eu faço o seguinte. Eu projeto aqui. Projeto o raio vetor. Então tá aqui, ó. Tá aqui a projeção do raio vetor. Certo? Ó, a projeção do raio vetor, eu vou escrever, você vê se entende. É R seno φ. É o tamanho dela. Concorda que essa é a projeção? Ó, como que eu fiz a projeção? Deixa eu mostrar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. É só pegar. 1, 2, 3. Isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Parece que é isso mesmo. Não parece que tá igual. Ah, não, tá sim. Tá sim. Deixa eu só aumentar aqui, ó. Dê uma olhada. Deixa eu ver. Tá ali, ó. Seno φ, cateto oposto por hipotenusa. Ó. Seno φ, cateto oposto por hipotenusa. Então, cateto oposto é hipotenusa vezes seno φ. É o que tá ali. Então, tudo bem? Então, eu projeto. E aí, depois que eu projetei, eu pego o ângulo que a projeção faz com o eixo X. Está aqui o ângulo θ. O ângulo que a projeção faz com o eixo X. Porque, olha só, quando eu fixo R e fixo φ, eu tenho toda uma circunferência. Ah? Eu tenho toda uma circunferência. E eu tenho que pegar um ponto nessa circunferência só. Esse ponto é descrito pelo θ. Mas o θ tem que varrer toda uma circunferência. Se o θ tem que varrer toda uma circunferência, ele tem que variar de quanto a quanto? 2π, não existe grau. Certo? Então, θ pertence ao intervalo 0 a 2π. O que eu tô ficando doido aqui, gente? Tá?
Θ pertence ao intervalo 0,2π. Tudo certo? Para onde que cresce o θ? Perpendicular à projeção, né? Θ que cresce para lá, né? Tentar fazer em verdinho. Θ cresceria assim. É que se eu desenhar aqui vai ficar sobrecarregado. Eu vou desenhar aqui, ó. Então, θ chapéu. Problema das coordenadas esféricas. Não vai ser muito vantajoso usar os versores em coordenadas esféricas. Por quê? Todos são variáveis. Só que eu posso utilizar as coordenadas esféricas misturado com os versores das coordenadas cartesianas. Porque o que eu posso fazer é o seguinte, ó. Veja se vocês concordam comigo. Ó. Note que veja se vocês concordam comigo, só um pouquinho, vocês não precisam concordar muito não. Uma maneira de eu descrever o vetor R é essa daqui. X na direção I chapéu, mais Y na direção J chapéu, mais Z na direção chapéu. Outra maneira é simplesmente eu escrever que o vetor R é R na direção R chapéu. Fica até meio... Ah, mas e o φ chapéu e o θ chapéu? Pouco importa. Pouco importa. Vantagem de escrever nessa forma. Bem mais curta. Desvantagem. O R chapéu é variável. Vantagem dessa forma. I, J, K são constantes. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar escrever tanto X, quanto Y, quanto Z em coordenadas esféricas. E aí eu vou fazer essa representação. Olha qual que é a mistura. Eu vou escrever R com os versores das coordenadas retangulares, mas representando isso daqui com coordenadas esféricas. Tudo bem? Aí eu vou olhar. Que é igual X na direção I, mais Y na direção J, mais Z na direção K. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos tentar escrever X. Quem é X nas coordenadas esféricas? Espera aí. Bom, o X está aqui, ó. Certo? Opa! O X é a projeção do amarelo aqui. Então o X é amarelo cosseno θ. Concorda? X é amarelo cosseno θ? Ah, mas eu já sei que o amarelo é R seno φ. Tudo bem? Gente, se eu estiver muito rápido, vocês me param. Então, amarelo cosseno θ. Ah, mas agora ficou fácil. Se o X é amarelo cosseno θ, o Y é quem? Amarelo seno θ. Portanto, o Y é amarelo seno θ. E o Z? Ah, o Z é a projeção desse aqui. Então, o Z é isso cosseno φ. É cosseno φ. Ficou fácil, né? Tudo bem? Show? Deixa eu perguntar e quero uma resposta sincera. Ficou fácil? O que é confuso? Quando eu falo ficou fácil, fácil é diferente de ser trivial. O que eu quero dizer é o seguinte,
Vocês acham que vocês já têm elementos para vocês chegarem naquilo ali sozinhos? De fazer um desenho, tentar com isso tudo chegar naquilo ali sozinho? Então significa que for fácil. Tudo bem? No meu entendimento. Então vamos dar um intervalinho. Acho que eu até fui bem devagarzinho nessa